Agora nós vamos analisar um pouquinho, voltar na worksheet, né, que nós estávamos trabalhando. Agora vamos voltar aqui na produção por turno e a gente vai analisar um pouco mais de gráficos que possam mostrar a variabilidade da produção entre primeiro, segundo e terceiro turno. A gente já percebeu no gráfico de time series e no gráfico de E-chart, né, de carta de controle de valores individuais, que existe uma variabilidade. Só que existem alguns outros gráficos que você pode quantificar e visualizar isso melhor. Então, vamos começar a mostrar, por exemplo, um histograma. Está aqui na planilha que nós vamos trabalhar. A planilha que você quer trabalhar tem que estar sempre aberta. E vou chamar novamente Graph. E aqui nós vamos procurar histograma. No histograma, a gente vai observar o quê? With fit and groups, ok? Com ajuste e grupos. Então, eu quero selecionar o seguinte, eu quero fazer um histograma da produção do primeiro turno, do segundo e do terceiro. Eu quero saber a variabilidade desses 3 turnos nesses 3 meses que nós estamos analisando. Eu selecionei e dou um OK. Aqui saiu uma análise individual, né? Vamos selecionar de novo aqui, né? Nós vamos chamar histograma com grupos, agora sim. Vamos analisar primeiro turno, segundo turno e terceiro turno. Você pode deixar a coluna de baixo categórica em vazio. Então dá um OK, ele vai aparecer esse tipo de informação, né? E aí, a dica que eu te dou para ficar um pouco mais claro é que você clique nessas barrinhas e depois dá um delete. Quando você faz isso, só vão aparecer as curvas de distribuição normal, onde representa a variabilidade e o tipo de distribuição daqueles dados de produção diária no primeiro, segundo e terceiro turno. Então vamos lá. Linha azul, produção primeiro turno, essa distribuição normal aqui do meio. A vermelhinha é segundo turno. Terceiro turno é a mais aberta. E o que você pode verificar? Aqui está o valor de média de desvio padrão e a quantidade de amostras. Então, essa primeira informação de 9,87 é a média do primeiro turno. 1,006 é o desvio padrão do primeiro turno. 10,11 e 0,49 é o valor de média de desvio padrão do segundo turno e assim por diante. Então aqui você pode ver claramente pela abertura da curva que o terceiro turno ele tem uma variabilidade muito maior. É só ver o desvio padrão. Ele é praticamente o dobro do desvio padrão do primeiro turno, um é 2,25, o outro é 1,0 e muito maior em relação ao desvio padrão do segundo turno, que é 0,5. Então, por exemplo, o turno que tem uma variabilidade menor, embora a média seja praticamente igual, é o segundo turno. Então, o que será que esse segundo turno faz que ele tem uma variabilidade tão pequena? Na qual a gente pode modelar esse tipo de informação, modelar esse tipo de processamento, padronizar e passar para os demais turnos para que a gente obtenha o mesmo resultado. Então está aqui mais um gráfico interessante para que você possa observar. E vamos lá, pessoal. Mais uma outra informação interessante é um gráfico de dot plot, né? Então é um outro tipo de informação. Vamos lá, graph dot plot. Então você pode fazer, por exemplo, aqui, vamos analisar essas informações aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, segundo e terceiro turno, né? Tá aqui, o que é dot? Dot é ponto, então é a plotagem dos pontos. Então aqui também é uma forma de a gente analisar a distribuição, né? O histograma tem mais informação, além de ter a curva, ele tem a média, ele tem o desvio padrão, mas essa é uma outra forma, tá? Então como a gente fez? A gente fez graph dot plot, selecionou aqui, né, múltiplo y, essa informação, selecionou e colocou os 3 turnos e deu um OK, tá? É mais um tipo de gráfico que você pode utilizar. Eu gosto mais do histograma, mas eu estou te mostrando várias outras opções, tá? Um outro gráfico são os gráficos de valores individuais, tá? Então, vamos selecionar aqui também para múltiplas saídas, aqui esse múltiplo y simple, né? Vamos dar um OK. Então aqui a gente pode dar 2 cliques aqui, 2 cliques no segundo, 2 cliques no terceiro turno
e aí a gente consegue também analisar aí as informações da produção do primeiro, do segundo e do terceiro turno. Então você de alguma forma vê aí a amplitude, ok? Então são outros tipos de gráfico que você pode visualizar a mesma informação, e aí você escolhe aquele que melhor representa o que você quer entender e mostrar para a sua equipe, para a sua chefia ou para quem quer que seja, ok? Você pode utilizar também um outro gráfico, né? Que é o gráfico de box plot. Também a mesma coisa, vamos fazer um gráfico de caixa aqui, de vários turnos. Então eu vou selecionar primeiro, segundo, terceiro, é só você dar 2 cliques. Então aqui também está a informação. Então o que é um gráfico de box plot? É um gráfico onde você tem essas linhas aqui, chamada de whiskers, né? Ou aquele bigode do gato, é só lembrar daquela ração whiskers, né? Então você tem, se você clicar aqui, né? Você tem, simplesmente se você colocar o mouse e clicar, você vai ver que whiskers to, então você tem informação de valores. O mínimo valor é 7.5, o máximo é 12, ou seja, tem um valor de 7 nessa pontinha, o mínimo valor é o máximo valor. Essa linha do meio é a linha da mediana, essa primeira linha é a linha do primeiro quartil e terceiro quartil, para que você tenha dados, não vamos entrar em detalhes agora. Então aqui você pode entender que quanto maior é essa caixa, maior é a variabilidade dos dados. Então lembra sempre que aqui na pontinha, no início, é o menor dado de produção do terceiro turno e assim por diante. A pontinha da outra linha é o maior dado da série, né? Linha do meio, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil, a última linha horizontal. E essa estrelinha é o que a gente chama de outlier, né? É como se fosse uma causa especial. É um pouquinho diferente, mas nesse caso é uma causa especial que deve ser analisada, é um ponto que não faz parte, teoricamente, da variabilidade natural aqui do processo. A gente pode entender dessa forma. Então está aqui mais uma maneira de você analisar aí a distribuição dos dados. E por último, muito interessante, é um gráfico de média e intervalo de confiança. Então se você analisar aqui graph, selecionar intervalo de confiança também, vamos analisar aqui múltiplos y, né? Você pode selecionar, dar 2 cliques em cada um. Terceiro, faltou o terceiro. Opa, vamos lá. Então aqui você consegue entender a média e o intervalo de confiança, né? Então quanto maior o intervalo de confiança, maior é a variabilidade daquela média. Então se você clicar aqui com o botão esquerdo para selecionar o ponto do meio, depois com o direito, você pode adicionar o quê? Um valor aqui de média, de mediana. Vamos selecionar a média que já está aqui e clicar aqui, usar o valor de Y label. Então se eu coloco aqui, a gente vai ter o valor da média e aqui tem os valores do intervalo de confiança. Você pode também colocar clicando com o botão esquerdo, depois com o direito, e a gente pode adicionar também o que? Selecionar intervalo, endpoints, selecionar o valor do meio aqui, ok, a gente vai ver também os intervalos de confiança. Então são dados que você entende aonde está a variabilidade da sua média. O primeiro turno está trabalhando com 9.9 com uma variabilidade entre 9.8 a 10. E o segundo turno de 10 a 10, no caso tem os valores decimais, e aqui de 9.5 até 10.5 com uma média de 10.9. Esse intervalo de confiança é o intervalo mais provável onde se aloca aí 95% de certeza onde esteja a sua produção. Então, a média ela nunca é analisada sozinha e sempre dentro do seu intervalo de confiança.